Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe, a todos os nossos familiares, amigos. E nós gostaríamos de dizer que o mês de setembro está sendo feita a campanha pela valorização da vida. E os nossos temas, eles foram todos preparados para que pudéssemos refletir sobre as oportunidades que a vida nos oferece. E em breve será disponibilizado no canal Eugênio Meimei este tema sobre a valorização da vida. Rogando a Jesus que nos abençoe sempre, hoje teremos o tema: fora da caridade não há salvação. Será feito por Vanderlei e, no final, será feita a prece por Maria Ângela. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, que abençoe-nos nessa noite, todos os trabalhos nossos, para que esse estudo chegue, possa levar um pouco da doutrina espírita a todas as pessoas. Se eu fosse alguém, esse é um vídeo do Chico, né? Mas os problemas nossos técnicos aqui, ele está sem som. Nós não conseguimos colocar som nele. Então, eu vou ler aqui, vamos ver se a gente consegue passá-lo. Travou, Denilson? Vai. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa, em benefício da comunidade, eu apenas repetiria: de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de Nosso Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor nada é pedido para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperamento nem mesmo da compreensão, da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes, para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios de todas as religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. E amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Não deu para ler, para ver também, porque esse sistema nosso aqui não conseguiu, né? Nós não conseguimos passar o vídeo direitinho, a voz do Chico não apareceu. Mas vamos aqui hoje falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Vamos conversar sobre a caridade do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista prático. E para isso nós
vamos recorrer a uma das obras de Leon Denis, uma obra que nasceu com uma proposta de ser uma síntese da doutrina espírita, o livro Depois da Morte. Essa que é talvez uma das suas obras mais conhecidas. Nós vamos ao capítulo 27 desse livro, nessa obra de Leon Denis, onde ele vai conversar conosco justamente sobre a caridade. E é deste capítulo que extraímos, então, um trecho do último parágrafo, que vai nos dar um rumo para uma reflexão, que vai ser o ponto de partida das nossas reflexões acerca da caridade. Neste trecho, Leon Denis vai nos dizer assim: a caridade é a virtude por excelência. Ela é de essência divina. Então, nesse trecho, né, Leon Denis nos diz que a caridade é a virtude por excelência. Ela é de essência divina. Vamos fazer aqui um parêntese, né, antes de continuarmos, e irmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, no item 8, a virtude, para vermos o que Kardec nos diz sobre a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo é virtuoso. Então aqui Kardec nos fala da virtude, né, para a gente ter, né, uma direção aí do que é essa virtude. Então aqui a nossa primeira reflexão sobre a caridade, nós vamos falar sobre a essência, sobre a sua essência. Se vamos tratá-la do ponto de vista filosófico, né, é preciso que nós iremos ir na essência, a essência da palavra da caridade. A essência da palavra caridade está na visão de Jesus, como Jesus a entendia. Slide 2, Denilson. Inclusive, é uma questão, né, do Livro dos Espíritos, na questão 886, onde Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec disserta aí nesse item: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito, tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos, como os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência nós precisamos. Nós mesmos precisamos de indulgência. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Vamos ver, então, o significado dessas três pérolas que Jesus nos colocou aqui: a benevolência, a indulgência e o perdão. No vídeo de Chico, né, ele falava exatamente sobre esse amor. Esse amor aqui que Jesus coloca aqui.
o amor e a caridade são complementos, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Mas não tivemos como ver o vídeo. Próximo slide, Denilson. Significado de benevolência. Benevolência é um substantivo feminino com origem no latim benevolentia. Próximo, Denilson. Que expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, demonstra afeto e estima em relação a alguém. Benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Um amigo é um ser benévolo, porque tem boas intenções, é sincero, compreensivo e tolerante. Aí um exemplo, né? Significa de indulgência. Indulgência é a característica de quem é indulgente, ou seja, que tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Etimologicamente, o termo indulgência se originou a partir do latim indulgentia, que significa bondade, para ser gentil ou perdão por uma pena. A indulgência é uma qualidade humana bastante louvável, pois representa a bondade e a capacidade de ser tolerante perante as ações ou particularidades das outras pessoas. E o significado de perdão? Perdão é simples, né? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida ou coisas parecidas. Perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, de raiva, de rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si mesmo. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual. Ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas. E que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, tais como raiva, mágoa, desejo de vingança, ódio. Leon Denis, nos convida aqui a pensar nessa essência divina da caridade. Eles nos convidam a extrapolar o sentido dado à caridade. Geralmente, nós associamos a caridade apenas ao ato ou simplesmente na transferência de algum recurso material, na assistência material. Mas é preciso que ampliemos o nosso entendimento para vermos a caridade em toda a sua essência divina. Que tem no ato da assistência material um dos canais, uma das formas de expressão, mas não é a principal. Porque mesmo entre nós, espíritas, muitas vezes ainda se reduz a caridade apenas ao auxílio material, a essa visão que foi construída ao longo de tempos e tempos atrás. Não que a ação material, o auxílio material, sejam de menos valor, pelo contrário. Aos aflitos, àqueles a quem necessita, a quem falta, pode-se imaginar o valor de receber essa assistência. Mas é preciso não reduzir a caridade a isso, porque a caridade é algo que antecede o próprio ato. Ela é o ato, mas também aquilo que move o ato, aquilo que inspira a ação, aquilo que dá sentido à ação. É o que Vicente de Paulo vai trazer também para nós no Livro dos Espíritos, na questão 888A, quando ele trata da esmola. Próximo slide, Denilson. Na questão 888, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da esmola? E na questão 888A, ele questiona: reprovais a esmola? Os espíritos respondem: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira com que habitualmente é dada.
O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com ostentação, pode ser que a necessidade obrigue quem o receba a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não sujar a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano ir curar sem ostentação. Amai-vos os outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Espírito São Vicente de Paulo. Portanto, gente, a caridade tanto estará no ato como também naquilo que antecede o ato, na ação. É fundamental entender isso, porque sem essa caridade, que é do sentimento que agregamos à nossa ação na vida, que é aquilo que realmente colocamos em nossas intenções, a nossa verdadeira postura de auxílio, de compreensão, de indulgência para com os indivíduos. Poderemos estar ajudando materialmente a muitos, mas nós não estaremos crescendo com essa experiência, nem dando a ela todo o valor transformador que ela poderia ter, sem a caridade. Então, vamos nos recordar da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando, ao definir a caridade em sua essência, como Jesus a entendia, Jesus foi certamente um dos espíritos que já passaram pela Terra, o que mais penetrou na essência da caridade. Os espíritos nos dizem que a caridade é essa benevolência para com todos, a indulgência para imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, vejam, eles ali não citam diretamente em nenhum elemento material. Falam de posturas do coração. Falam de benevolência, de indulgência e de perdão. Não estamos aqui menosprezando ou dizendo que a assistência material deverá ser deixada lá. Não. Ela não deve ser entendida como caridade que compreende, que perdoa, que revela, que releva, né, os tropeços, que perdoa as faltas alheias, a caridade moral da paciência, da indulgência. É esse o sentido da caridade essencial, da essência divina da qual não podemos nos esquecer. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, chamado Caridade Essencial. Próximo slide, Denilson. Vamos lá ver esse trecho dessa mensagem que Emmanuel nos diz. Caridade essencial. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados da vida, praticamos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivemos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar grandes serviços externos,
algumas intercessões valiosas em nosso benefício. Espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Emmanuel nos diz que todas as formalidades são louváveis, são dignas, têm o seu valor, mas que poderemos erguer muitas obras de pedra, auxiliar materialmente muitas pessoas, conquistar a gratidão de muitos, mas sem caridade essencial, nos momentos de prova, de testemunho, quando estaremos nós mesmos perante Deus e perante a nossa consciência, estaremos ainda na condição de mendigos. Estaremos ainda em dúvida, estaremos ainda fragilizados, enfim. Porque a caridade essencial, como diz Emmanuel, nessa mensagem, é a de sentir e pensar com Jesus, para que ele sinta e pense por meio de nós. Para que o amor possa fluir por meio de nós. Então, não devemos perder o ponto de vista que Leon Denis nos convida a raciocinar essa visão de essência divina da caridade. Portanto, ela não está somente num aspecto material, não naquilo que é palpável. Por exemplo, dois indivíduos poderão estar fazendo a mesma ação exterior, mas do ponto de vista espiritual, determinada postura pode existir muito mais caridade em um indivíduo do que em outro. Um exemplo, próprio do Evangelho, quando Jesus vai nos ilustrar o valor da intenção, o desejo do ato antes, a intenção além do ato. Temos a passagem do óbolo da viúva, quando Jesus, acompanhado ali no templo de Jerusalém, em determinado momento, vê vários fariseus, doutores da lei, ali deixarem grandes contribuições no gasofilácio. De repente, suma uma viúva, uma senhora, e deixa ali as suas 2 moedinhas. Jesus prontamente chama os discípulos e então lhes diz: essa senhora, essa mulher, deu muito mais do que todos eles juntos, porque deu até daquilo que lhe faltava, daquilo que lhe era necessário. Então, a gente percebe que a caridade é o que dá o valor ao ato. E ela é medida pelo nível de desinteresse, pelo nível de renúncia e de verdadeiro amor com que um ato será feito, com que a ação será feita. Por isso, o valor daquelas 2 moedinhas, as menores daquela época, excedia a todas aquelas fortunas que foram doadas pelos doutores da lei. Não é diferente o que vamos encontrar num outro famoso hino de caridade do apóstolo Paulo. Uma das páginas mais inspiradas da história da humanidade, talvez inspirada até por Jesus, quando Paulo, no capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios, e também nós vamos encontrar lá no capítulo 15, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título lá, Fora da caridade não há salvação, refletindo ele sobre a caridade, refletindo Paulo, sobre a caridade, em algumas traduções vai se encontrar, em vez da palavra caridade, a palavra amor, mas, em essência, caridade e amor se fundem numa só, uma coisa só. A palavra grega que as define é ágape, tanto para caridade como para amor, que é definida como esse amor renúncia, um amor, esse amor de doação, de dado. Paulo, ao refletir sobre a caridade neste capítulo, nos dá considerações inesquecíveis, imemoráveis. Próximo slide, Denilson. Fora da caridade não há da salvação, no capítulo 15, no item 6, necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que sou e um símbolo que retine.
ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo vai na essência divina que Leon Denis retoma para nós. Mais do que o ato em si, mais do que a aparência exterior que vai embalada nesse ato, nessa ação. O que vai ali dentro, o que é o presente para além do elemento material. O que vai no olhar, o que vai na postura de compreensão, de indulgência e de benevolência. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas prossegue Denis, dizendo que a caridade irradia sobre os mundos, reanima as almas com um olhar, com um sorriso do eterno. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no último capítulo, quando falando do amor, nos dirá ele que o amor é essa força do todo sábio, do nosso Pai Criador, o hálito divino que envolve e embala o universo inteiro, sustentando cada ser no estágio que está. A esperança do alto, aguardando cada um na sua longa e imensa jornada de ascensão. Muito bonito, né, gente? A esperança do alto, aguardando cada um na sua longa e imensa jornada de ascensão. Quer dizer, o Pai nos espera lá do outro lado. Outro aspecto, lembrar também por Leon Denis, do ponto de vista filosófico, uma outra importância fundamental da caridade, do amor, que é a de se aproximar das atividades do desenvolvimento, do progresso, da inteligência, do intelecto, e dar-lhes a orientação adequada. Porque muitas vezes, nesse descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral, pois ainda nos encontramos ainda no mundo de provas e expiação, teremos muitas vezes a inteligência como um flagelo, alimentando guerras, criando máquinas para destruição, para mortes, para torturas. Grandes inteligências, grandes potenciais criadores, no entanto, ainda não tão bem direcionados, não tão bem ajustados pela consciência do bem. Emmanuel também vai nos dizer aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na página 152, que o amor, ele se aproxima dos labores da ciência, ou seja, do intelecto, da inteligência, e os retifica, dando-lhes a consciência do bem. É o que faz com que todos os recursos desenvolvidos pela inteligência estejam a serviço do bem comum, a serviço da fraternidade, a serviço da humanidade. É o que Kardec também vai nos dizer. Se há desenvolvimento moral no indivíduo, nenhum mal ele fará. Ao passo que, se há apenas o desenvolvimento intelectual, muitas vezes o indivíduo muito mal ainda poderá fazer. É para refletir. Leon Denis ainda nos diz que a caridade, sempre doce e benevolente,
reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos perversos, inundando-os com amor. Aqui vemos um outro papel prático e também filosófico da caridade, porque ela é a força do amor. A força da caridade permite a existência de seres tão distintos em termos de consciência, de evolução, de progresso. Ela é que dá a harmonia possível numa dada faixa de desenvolvimento e de evolução. É ela que ameniza, que suaviza a convivência. Ela é a força agregadora por excelência. Vamos mais uma vez lá na questão 888A do Livro dos Espíritos, quando Vicente de Paulo nos diz: amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E também estava, né, isso aí no vídeo de Chico, ele falando sobre isso. Então vamos olhar o interessante, essa abordagem de Vicente Paulo. Assim como a gravidade, essa força mantenedora que dá coesão e estruturação à matéria, né, que nos faz ficar aqui presos, e sem ela nós estaríamos todos no espaço, né? Imagino que caos seria. Assim também, no plano dos seres vivos já conscientes, o amor, a lei de atração, é a força que dá coesão, já conscientes. O amor é a lei de atração, é a força que dá coesão, é a força agregadora por excelência. Sem ela, tudo seria um caos. Tudo seria destruição, vingança, ódio, ressentimento. Próximo slide, Emilson. A caridade penetra os corações, mesmo aqueles mais rebeldes, mesmo os mais fechados, porque a essência divina os toca, acessa cada um deles. Portanto, sem a caridade, a convivência prática se torna impossível. Se não aprendemos a desculpar as dificuldades dos outros, os tropeços dos outros, a vida se torna impossível. Qualquer passo seria imprevisível. Por isso, na prática, na vivência cotidiana, a caridade, com todos os seus filhos, a benevolência, a indulgência, o perdão, é um recurso essencial, fundamental para a manutenção da vida, para a salvação. Leon Denis, também, em seu livro, no capítulo 47, nos diz: tudo que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico, cujas páginas se desenrolam através do espaço. Páginas luminosas, onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E essas dívidas nos serão pagas amplamente nas existências futuras. Que Jesus nos inspire para que a caridade seja essência divina em cada um de nós. Amém. É isso aí, gente. Falamos um pouco aqui da caridade. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão por esse momento, por estarmos aqui. Amado Mestre Jesus, tenha misericórdia de nós, dos aflitos, dos doentes, dos que passam por privações. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos a bondade, a caridade, o perdão e o amor ao próximo. Bons Espíritos, nos oriente para que sejamos merecedores de teu amor e proteção. Nos ajude a sermos caridosos nas palavras, atitudes e pensamentos. Que assim seja. Boa semana a todos. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.